Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Estamos aí iniciando, com esse componente que faz parte aqui da área de linguagem, códigos e suas tecnologias. Tudo bem, pessoal? Vamos aí? Nós estamos aqui tratando da segunda etapa, ensino fundamental, terceiro semestre, módulo 1, unidade 2. Seguindo, vamos continuar aqui com a proposta da aula anterior, falando dessa classe de palavras que é tão importante para nós, que são as preposições. Então, nós aprendemos na aula anterior que se trata de uma classe de palavra invariável, a qual, se divide aí em essenciais e acidentais. Lembrando que as preposições acidentais já existiam, certo? De fato, foram sempre preposições. E no caso das acidentais, essas teve uma questão histórica, vamos dizer assim, até que fossem de fato consideradas aí como preposição, certo? Então, fazendo, aí uma retrospectiva da nossa última aula, vamos dar sequência aí nesse conteúdo, vamos lá? Então, já aprendemos que as preposições são essenciais e acidentais. As preposições essenciais são a, vamos lá? Só habilitar aqui a nossa caneta e a gente segue. Então, nós temos, como preposições essenciais. Temos o a, temos o ante, o após, o até, o com, certo? Contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz, certo? Então, nós temos aí como preposições essenciais essas que eu acabei de destacar para vocês. Vamos lá naquela ordenzinha que eu passei para vocês na última aula? Vamos lá? Entre, adiante, para, pera, após, perante. Sob, sobre, contra, trás, por, sem, sobre, até, com, desde, em. Entre, adiante, para, pera, após, perante. Sobre, contra, trás, por, sem, sobre, até, com, desde, em. Deu para pegar aí um pouquinho? Vamos lá para as preposições acidentais. Nós vamos ter aqui no caso o conforme, o consoante, temos o segundo, temos durante, temos mediante, temos o como, exceto, afora e vários outros. Claro que depois essas preposições, elas vão, serem utilizadas aí de acordo com, exemplo, a causa, a finalidade, o assunto, certo? Do que se deseja falar. Então, de acordo com cada um desses pontos, eu utilizo a preposição adequada. Vocês viram isso muito bem na nossa aula anterior. Seguindo aqui com a nossa proposta, nós temos novamente aquele quadro da última aula, só repetindo o que eu disse, que o verbo gostar, ele é um verbo, que ele necessita muito de alguém próximo a ele. Então, ele sempre vai pedir o quê? Ele sempre pede uma preposição. Então, quem gosta é aquele que o professor sempre fala. Quem gosta, gosta de algo ou alguém. É um verbo que não vive isolado, certo? Então, ele sempre vai pedir o quê? Uma preposição. Nesse caso aqui, o de. Gostava de flores. Olha só o verbo morar. Morava em Paris. Nós temos outra preposição. É um problema fácil. Fácil de quê? De resolver. Olhei para ele, esperamos por você. Tudo isso que eu destaquei aqui são o quê? Preposições, certo, pessoal? Então, ok para vocês até aqui? Definição de preposição, ok para vocês. Classificação das preposições, ok. Já memorizaram as essenciais, as acidentais, isso está claro aí para vocês? Certo? Agora, o que nós vamos verificar? Nós vamos trabalhar com os usos,
certo? Em quais situações, né, essas preposições vão se dar dentro de um texto? Normalmente, na verdade, normalmente não. Utilizei o termo errado. As preposições, elas vão ocorrer de que forma? Por combinação ou por contração. Então, quando eu falo que alguém combina, é o quê? Eu já sei que vão se juntar, certo? Tem coerência ali, se gostam. Então, a tendência é o quê? Que fiquem juntas, certo? Então, é aqui a mesma ideia. Quando eu falo de combinação, eu vou ter sempre o quê? Um tipo de preposição mais palavra, certo? Então, nesse caso, não há o quê? Perca fonética. Então, aqui, quando é por combinação, eu não vou ter perca de nenhuma letra, de nenhum som, nada relacionado a isso, certo? Diferentemente, né, do uso aqui por contração. O próprio nome já diz contração, eu devo contrair algo aqui. Então, eu vou ter sempre preposição mais palavra, porém, existe isso aqui, ó, perda fonética. Olha só, exemplificando para vocês. As preposições, elas podem combinar-se, que é o caso que eu acabei de mostrar, ou podem contrair-se com outras palavras, mesmo que sejam de classes gramaticais diferentes. A combinação, ela ocorre quando, ao juntar, certo? Outra palavra, não ocorre redução da preposição. Isso na situação de quê? De combinação. Então, não havendo, portanto, alteração fonética. Nessa situação aqui, por combinação, mesmo que eu fizer a junção de uma preposição com uma outra palavra, seja de qualquer outra classe gramatical, um artigo, enfim, um advérbio que seja, certo? Não vai ter perca fonética. Olha só esse exemplo. Se ligarmos a preposição a ao artigo o, temos por combinação o quê? Ao, certo? Torna-se a preposição ao, que é tão utilizada aí por nós no nosso dia a dia. No caso da preposição a mais os, né? Nós vamos ter o quê? Aos, certo? Seguindo. Agora nós vamos falar de quê? De contração. Falamos de combinação, usos por combinação. Quando é por combinação, eu vou o quê? Juntar palavras a uma preposição e não teremos perca fonética, não é isso? Nesse caso aqui, vai acontecer diferente, olha. Ocorre quando, ao juntar a outra palavra, há o quê? Uma redução dessa preposição, podendo, inclusive, ocorrer a questão da alteração fonética, né? Ou junção de sons. Olha só, normalmente uma preposição mais um artigo definido, que foi o caso da anterior, quando se fala em artigo definido, nós podemos pensar em o, a, os, as, certo? Ou podemos também pensar em situações de preposição com artigos indefinidos, que quando se fala em indefinidos, eu vou ter vou ter uma, uns, umas, certo? Ou eu posso ter também, no caso, uma preposição mais um pronome, né? Um pronome pessoal, vamos pensar, né? Na terceira pessoa, no caso ele, ela, eles e elas, né? Seja singular ou plural, certo? Ou podemos ir além, pensar em uma preposição mais um pronome demonstrativo. Então, se eu falo pronome demonstrativo, eu vou pensar em este, isto, esse, isso, aquele, aquilo, certo? E as variáveis, né, que tem dentro dessa classe gramatical, certo? Então, ao ligarmos a preposição a ao artigo a, né, se nós ligarmos preposição mais artigo, temos por contração o quê? A preposição a, que seria o que? O nosso a craseado, o a com crase. Então, aqui nós vamos utilizar o que? A crase para indicar essa contração. No caso, o que que ocorre? Quando eu tenho
o A mais A, o que eu vou ter? A com crase, certo? Então, se eu tenho A com crase, subtende que o quê? Eu perdi aqui um termo fonético, né? Houve perca fonética aqui, houve uma alteração. Eu tinha 2 As que passou a ser apenas um A com crase, certo? Seguindo, olha só, vamos exemplificar. Aqui nesse caso, eu tenho o A mais A que virou A com crase, exemplificado anteriormente, no slide anterior. Aqui a mesma forma, certo? Ocorre a mesma situação. A mais aquele, eu vou ter aquele. A mais aquele, aqueles. A mais aquela, aquela. A mais aquelas, aquelas. Porém, com crase, certo? Que posteriormente, em uma outra aula, nós vamos ver a definição, né, de cada uma delas. No caso do em, preposição em, mais artigo o, nós vamos ter no. No caso do em mais os, temos nos. Em mais a, na. Em mais as, nas. Em mais ele, nele. Em mais ele, neles. Em mais aquela, nela, certo? E no caso de em mais aquelas, nelas. É o que ocorre muito com vocês, eu tenho certeza, quando aparece, por exemplo, nelas, delas. De onde que surgem essas palavras? Por que são classificadas como preposição, certo? Então, é justamente isso aqui. A origem dela se dá na contração, certo? Quando nós pegamos uma preposição e fazemos a junção, seja com um artigo, com uma outra classe de palavra, como nós vimos aqui palavras demonstrativas, certo? Da classe demonstrativa. Vamos só voltar aqui o outro slide, que aí vocês veem com atenção. O artigo, pronome, seja esse artigo definido ou indefinido, poderá ser também aqui no caso dos demonstrativos que nós acabamos de ver. Então, em todas essas situações aí onde há essas alterações, poderá ocorrer, né, preposições com caso de contração. Ficou claro, pessoal? Então, em uma próxima aula, nós vamos seguir com esse conteúdo aí, exemplificando cada uma delas, combinado? Vamos lá, seguindo aqui, finalizando a nossa aula. Vocês viram aí, então nós temos preposição em, mais artigo, certo? E todas as outras situações que vocês viram que originaram o quê? Outras preposições partindo, né, da contração, certo? Então, aqui mais um outro exemplo, nós temos o de mais o o, né, que poderá ser do ou dos. Temos o de mais o a, que poderá ser da ou das, dependendo. Temos o de mais um, que poderá ser dum. E assim, de mais uns, duns. De mais uma, duma, certo? E assim sucessivamente. Aqui nós temos em mais a, poderá ser na ou nas, né? Dependendo aqui, se eu colocar o em mais as, né? Será nas. Em mais um num, e assim vocês observam aqui os variados tipos de contração. Em mais uma, numa, em mais uns, nuns, em mais umas, numas. Temos aqui o a, né, que é aquela situação que eu mostrei, que vira-se, né, o a com crase. O por mais o, nós temos pelo ou pelos. Por mais a, pela ou pelas. Certo, pessoal? Então, todos esses, né, são tidos preposições por contração, certo? Então, assim como ocorre, vamos só observar, como ocorre as locuções verbais, locuções adverbiais, nós temos também as locuções prepositivas, certo? Que é pensar em preposição. Então, quando temos um grupo de palavras com valor e emprego de uma preposição, nós damos um conjunto de quê? De locução prepositiva. E as principais, né, que nós temos, elas vão ser constituídas de quê? De um advérbio ou de uma locução adverbial, seguido da preposição de,
a e com, certo? Então, pega-se um advérbio mais essas preposições. Olha só os exemplos. Nós temos aqui, né, abaixo, referente ao lugar, abaixo de, né, a par de, embaixo de, certo? Graças a. Temos outro, olha, acerca de, a respeito de, temos em cima de, certo? Junto de, sempre um advérbio ou uma locução adverbial junto à preposição. Aqui acima de, novamente, além de, novamente, ao lado de, certo? Dentro de, diante de, em vez de, em redor de, em frente a, certo? Tudo isso aqui nós chamamos de locuções prepositivas. Vocês vão ter sempre o quê? Duas palavras, mas nesse caso aqui nós vamos ter um advérbio ou uma locução adverbial junto a uma preposição, certo? E quando isso ocorrer, chamaremos de locução prepositiva, certo? Então, recapitulando, preposição, classe de gramática invariável, se divide em essenciais e acidentais, são tidas normalmente por combinação e por contração, e temos os casos aqui das locuções prepositivas, que é quando eu tenho a junção de um advérbio ou uma locução adverbial mais uma preposição. Certinho, pessoal? Então, que fique claro isso aí na cabecinha de vocês. Estamos aqui chegando ao fim da nossa aula, certo, pessoal? Gostaria muito que vocês colocassem em prática os exercícios apontados desde a nossa última aula, para que assim vocês coloquem em prática esse conteúdo que é de suma importância na vida de um estudante. Certinho? Então, grata aí pela atenção de vocês e até a próxima.